Agora com Enio Verri, deputado federal pelo PT do Paraná. Bom dia, deputado. Muito bem-vindo mais uma vez ao Jornal PT Brasil. Bom dia, é um grande prazer conversar com vocês. Deputado, o prazer é nosso. Obrigada por estar aqui. A gente queria falar hoje sobre a questão do imposto de renda, né? Porque esse debate ganhou as redes sociais com esse ataque aí por parte dos bolsonaristas, né? Bolsonaristas espalhando mais fake news aí. A gente já está vendo que serão 4 anos aí de problema com essa questão das notícias, acusando o governo Lula por não atualizar a tabela, né? O que eles não contam é por que a gente vai ficar com essa tabela em 2023. E eu queria que o senhor dissesse para a gente qual é a verdade sobre esse assunto, explicando como é que é feita a atualização da tabela do imposto de renda. A cobrança do imposto de renda por si só no Brasil, ela é muito injusta. Afinal de contas, aqui no nosso país, proporcionalmente, quem ganha mais paga menos impostos. Daí a importância da reforma tributária que o ministro Fernando Haddad tem colocado como prioridade. A tabela de imposto de renda, que é aplicada sobre os nossos salários, que é aplicada na fonte, ela tem que ser corrigida, senão, veja só, um ano teve inflação e teve correção de salário. No ano seguinte, se você não subir a tabela, o teu salário, que não aumentou, mas só corrigiu de acordo com a inflação, pode entrar numa linha e aí tem que pagar imposto. Corre o risco, se você não corrigir a tabela com frequência, de em poucos anos, quem ganha muito pouco, pagar imposto. Para que você tenha uma ideia, durante os 8 anos do governo Fernando Henrique Cardoso, o governo Fernando Henrique Cardoso corrigiu em 17,5% a tabela do imposto de renda. Os nossos governos, Lula e Dilma, nós corrigimos em 69% a tabela de imposto de renda. Entretanto, o governo Temer e o governo Bolsonaro não corrigiram nada. Não corrigiram a tabela de imposto de renda. E durante esses 6 anos, tinham que ter corrigido no mínimo, de 2018, agora, esses 4 anos, pelo menos 26% tinha que ter sido corrigido. Como eles não corrigiram, os salários sofreram a correção de lei, a tabela não foi corrigida, entra na linha de corte e paga imposto de renda. Agora a pergunta que se faz é o seguinte, se tudo isso é injusto, é errado, por que o presidente Lula não muda? Porque o presidente Lula assumiu dia 1º de janeiro de 2023. E a lei trata da questão tributária que tem um princípio, que o princípio exige que seja votado no ano anterior. Portanto, a correção da tabela do imposto de renda tinha que ter sido feito pelo Bolsonaro até dezembro do ano passado, para ser aplicado esse ano. O presidente Lula, ele é o presidente da República a partir de agora. Portanto, a tabela do imposto de renda de 2024, sim, pode ser cobrada do presidente Lula. A de 2023 não pode, porque cabia ao Bolsonaro. Tem um nome, né, que é o princípio da anterioridade. O princípio da anterioridade é o seguinte, você faz um ano essa decisão de reduzir receita, de corrigir a tabela, para aplicar o ano seguinte. Tanto Temer como Bolsonaro fizeram isso, não corrigiram nada por 6 anos, porque com isso eles aumentam a arrecadação. E é uma arrecadação injusta, porque na verdade ele arrecada, é um tributo em cima da inflação. Ou seja, a inflação aumenta a cobrança de impostos sobre os trabalhadores e trabalhadoras, e o governo aumenta a arrecadação. Então, o Temer e o Bolsonaro foram governos que não só não contribuíram em nada para melhorar a qualidade de vida da classe trabalhadora, como criou um tributo novo, né? Que é o tributo sobre a inflação, na medida que não corrigiu essa tabela. Por isso, é importante esclarecer para quem está nos ouvindo que a tabela de responsabilidade do presidente Lula será a tabela de imposto de renda do ano de 2024. Para 2023, a responsabilidade é do Bolsonaro, que ele e Paulo Guedes sabiam muito bem que tinham que fazer a correção. Como ele anunciou em 2018, o Bolsonaro anunciou que ia corrigir a tabela. Depois, no ano seguinte, ele também anunciou que ia corrigir a tabela e não corrigiu. Então, ele mentiu e ainda por cima agora, tanto o Bolsonaro como os bolsonaristas mentem mais ainda quando dizem que o problema é do presidente Lula. E quero ressaltar, é um absurdo. Quem ganha pouco mais de R$ 1.900 a partir desse ano, vai pagar renda. Ou seja, vai aumentar ainda mais a concentração de renda, que foi característica de Temer e Bolsonaro, vai fazer com que os ricos fiquem mais ricos e que os pobres fiquem mais pobres.
Ou seja, essa tabela e esse debate é a cara das políticas econômicas e sociais desenvolvidas por Temer e Bolsonaro nesses últimos 6 anos. E como o senhor explicou, né, essa questão do imposto de renda ela está inserida num debate aí mais amplo sobre a cobrança de impostos no Brasil, né? O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, diz que pretende enviar uma proposta de reforma tributária para o Congresso ainda no primeiro semestre deste ano. Na sua avaliação, há uma percepção entre os parlamentares da necessidade aí de aprovar essa reforma? Ah, sim. Na verdade, nós temos hoje na Câmara, no Congresso Nacional como um todo, 3 reformas tributárias que já estão lá depositadas e bem debatidas. Uma que tem o nome, a autoria do ex-deputado federal do PSDB, o Raul. Aí nós temos uma na Câmara, do deputado federal e presidente do MDB, o Baleia Rossi. E tem uma que é um projeto da bancada dos partidos de esquerda, aí leia-se PP, PCdoB, PSOL, que tem o nome da Reforma Tributária Solidária, que foi construída e muito debatida com os setores organizados da sociedade, onde faz uma reforma tributária muito vinculada ao que são as propostas do presidente Lula. É claro que isso terá que ser votado. Não creio que a nossa proposta, que é ideal, terá votos para ser aprovada em todos os itens, mas eu estou confiante que há uma sensibilidade no Congresso Nacional para se rever a política tributária brasileira, que é muito injusta, e é atípica. O resto do mundo não tem essa prática tributária, mesmo nos Estados Unidos, é muito mais justa a cobrança de tributos, porque lá se cobra sobre o patrimônio e sobre a renda, e não sobre o consumo. Aqui no Brasil se cobra sobre o consumo, e é por isso que eu estou convencido que há espaço sim, e sob a coordenação do ministro Fernando Haddad e com a direção do presidente Lula, nós vamos construir voto suficiente para fazer uma reforma tributária, se não for a ideal que tanto nós sonhamos em décadas, pelo menos que se aproxima muito daquilo que o povo brasileiro precisa nos dias de hoje. Deputado, em 2022 o senhor foi reeleito aí para mais um mandato na Câmara. Eu queria que o senhor explicasse para a gente quais serão as suas prioridades aí nos próximos 4 anos. Até pela minha formação, eu sou professor de economia, eu devo manter a linha de trabalho que eu tenho feito nos 2 últimos mandatos como deputado federal. Trabalhar muito com as políticas de desenvolvimento econômico, distribuição de renda e, claro, uma das minhas pautas será a reforma tributária. Eu fui vice-presidente da comissão que debateu a reforma tributária, também atuei bastante na construção da reforma tributária solidária, junto com o deputado também do PT, o deputado Afonso Florencio, que também foi reeleito, e a expectativa que tenho é que todas as nossas energias, no meu caso, como quem trabalha muito na Comissão de Finanças e Tributação, na Comissão Mista de Orçamento, e trabalha com essa pauta econômica, é garantir que a reforma tributária seja aprovada e, principalmente, como já disse, que seja a mais justa possível dentro dos padrões que o Brasil precisa nos dias de hoje. Deputado, muito obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente. Esse espaço segue à disposição também do seu mandato. Seja sempre bem-vindo aqui ao Jornal PT Brasil. Eu que agradeço a todos, a todas.